Bem, gente, nesse vídeo eu gostaria de fazer a segunda parte de uma refutação ao pastor Iago Martins com respeito ao dom de línguas. Antes, eu gostaria de novamente me apresentar para que vocês possam saber por que eu estou fazendo isso. E as minhas credenciais. Bem, eu sou pastor, apesar de não estar exercendo o pastorado. Sou professor da universidade, do curso de letras da Universidade Estadual do Maranhão. Leciono linguística aplicada e leitura e produção de texto. Tenho mestrado no Underjump, né? A minha tese foi exatamente na perícope do Evangelho de Marcos 16:9. O meu orientador, inclusive, foi o Dr. Augusto Nicodemos. E tenho doutorado em educação e sou formado também em filosofia. O meu objetivo é exatamente mostrar que tenho a intenção apenas de proteger o relato bíblico e a verdade bíblica. Iago Martins, ele falou, e eu refutei no primeiro vídeo, e ele se baseou mais em artigos científicos de linguistas, dizendo que, com as suas experiências desses linguistas, comparando e trazendo gravações, ele então chega a uma conclusão que o dom de línguas não passa de uma imitação. Não há dom de línguas na contemporaneidade. E aí eu refutei no primeiro vídeo, mostrei que isso não tem fundamento. Artigos científicos são muito falhos, principalmente quando se refere a dons de línguas. Ele se baseou muito em algo humano, algo científico, para algo que implica em fé. É claro que a ciência ela precisa estar juntamente conosco para nós vermos fraudes, etc. A própria Bíblia, a própria análise textual, a crítica textual inclui ciência, certo? No entanto, nós não podemos usar a ciência para medir milagres. Porque como nós vamos explicar o nascimento virginal de Jesus? Segundo base científica. Como vamos explicar o novo nascimento? Não tem como explicar. As pessoas podem fazer, e há vários artigos científicos de judeus, inclusive mostrando que Jesus não existiu, etc. Então, artigos científicos são muito falhos. Inclusive, é uma das minhas teses de filosofia, é exatamente criticar a ciência moderna, que, com base em Karl Popper, essa ciência moderna ela tem muito de dogmas e pouco de ciência propriamente dita. Então, o Iago Martins ele esqueceu de se basear nas escrituras e se dedicou mais a opiniões. Eu digo opiniões porque não tem como você dizer que todos os dons, todas as línguas que as pessoas falam no mundo todo, porque a pessoa teria que pesquisar todas as pessoas do mundo todo, quer dizer, é uma pesquisa falaciosa. Como alguém pode pegar grupos, algumas pessoas, e colocar outros, e depois perguntar a alguns grupos pentecostais se é línguas sobrenaturais ou não. Aí as pessoas, não, isso é línguas sobrenaturais. Então tá vendo? Isso é falho. Não pode ser, não existe dom de línguas. Quer dizer, isso é completamente patético. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Agora, eu vou falar da parte exegética. E, ao meu ver, isso me preocupou muito. Porque, pelo que consta, Iago Martins ele é professor de teologia. E como professor de teologia, ele passou por cima de exegese, de hermenêutica, de grego, inclusive. Eu acho que ele sabe grego, né? Mas, ao meu ver, ele não demonstrou que sabe. Ele apenas falou algumas palavras, mas ele não sabe algumas coisas importantes que eu quero mostrar. Então, primeiro, nesse mesmo vídeo,
porque eu não toquei na parte teológica, nem na parte exegética, ele fez a seguinte declaração. Ele diz o seguinte, que a palavra glossa, em grego, na Bíblia, no Novo Testamento, só pode significar língua literal, uma metonímia, se referindo à fala, e idioma comum. Ele diz que não há nenhuma referência da palavra glossa como sobrenatural. Então, eu quero mostrar para ele que ele está completamente enganado. E aí eu começo a questionar se ele realmente sabe grego, se ele sabe teologia. Então, vamos ver. Com todo respeito, isso eu falo, porque para ele declarar isso, ele teria que fazer uma pesquisa mais apurada, né? E ele não fez. O primeiro texto que eu vou ler com vocês é exatamente o texto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Você pode acompanhar comigo? Eu vou ler em grego, que diz assim, se eu falar, né, o texto está dizendo, ainda que eu fale, na tradução em português, mas ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, né? Se eu não tiver amor. Então vejam bem, quando o texto fala, se eu falar, ou ainda que eu fale, laléu, verbo grego laléu, a língua, em língua dos homens, está no dativo, língua dos homens e dos anjos. É claro que quando Paulo fala no capítulo 13, no verso 1 aí, Paulo, quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, está claro que Paulo está deixando transparecer que a palavra glossa aqui, ela está no sentido sobrenatural. Não importa se alguns dizem que Paulo está falando uma hipérbole, tudo bem, eu concordo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, algo hipotético, mas a palavra glossa aqui está no sentido sobrenatural, sem dúvida nenhuma, né? Porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então, como ele diz, ele pode dizer que não tem, como ele pode dizer que não tem nenhuma relação, a palavra glossa aqui, não tem nenhuma relação com o sobrenatural. Mas vamos ver outros textos, 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13. Diz assim, portanto, aquele que fala em língua, ore a fim de interpretar. Paulo fala no verso 3, né? Dioper ho laron glosse proserrasto rina de remeneo. Aquele que ora em língua, ore a fim de interpretar. Minha gente, vamos usar o nexo e a lógica. Se Paulo estivesse falando de línguas naturais, ele diria assim, aquele que fala em línguas, procure alguém que saiba a interpretação. Procure uma pessoa que saiba o idioma. Mas Paulo está dizendo, aquele que ora em línguas, ou em língua, ore para interpretar, para a pessoa interpretar. Aí alguém pode dizer, mas veja bem, Paulo está falando de uma pessoa que não sabe. Ora, Paulo poderia ter dito, aquele que não sabe, que ora em língua, e não sabe, não estudou. Mas Paulo não está dizendo isso. Outra coisa, Paulo fala do dom de interpretação. Se as línguas são naturais, simplesmente não são sobrenaturais, para que o dom de interpretação? Isso não tem nexo. É patético aquelas pessoas que dizem que as línguas simplesmente são naturais e não há uma sobrenaturalidade. Então, não há lógica nisso. Outro texto, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ver outro texto aqui. Né? Capítulo 14, verso 22 e verso 23. Aqui diz o texto, Paulo diz assim, portanto, as línguas são para sinais, ou para sinal, que está no singular. As línguas são para sinal, não para aqueles que creem.
porém aos descrentes, apistóis. E a profecia, não para os descrentes, os incrédulos, porém para os crentes. Ah, minha gente, vejam bem, se as línguas são línguas naturais, que sinais seriam para os descrentes? Eles estão vendo alguém falar em línguas normais, por exemplo, são línguas que todos falam. Oxa, que bom, é interessante. Né? E nunca vai pensar que é sinal. Mas o Paulo está dizendo que aqueles que falam em línguas são sinais não para os crentes, mas para os descrentes. Vamos ver o verso 23 que diz aqui. Diz aqui, se a igreja toda, diz, re-eclesia holei, né? Se a igreja toda, portanto, se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas, entrando um indouto, que é idiotes, aqui, entrando um indouto ou incrédulo, não dirão que estás loucos? Ora, gente, como é que alguém vai dizer que aquelas pessoas estão loucas se eles estão falando línguas normais, línguas conhecidas? Claro que eles vão dizer que estão loucos, porque são pessoas que eles vão saber que jamais falariam aquelas línguas, idiomas, que não são, vamos dizer, conhecidos. Então, dizer que são as línguas, se refere somente a línguas naturais, não tem base não, meu amigo. Então vamos ver outro texto aqui, em 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28 diz aqui, ó. A uns Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois poderes, que se refere a dons de poderes, então dons de curas, socorros, governos, e aqui, geneglosson. O que diz? A palavra gene quer dizer famílias, tipos de línguas, famílias de línguas, tipos de línguas, ou seja, são imensas famílias, imensos dialetos, implica tipos de linguagem que não são conhecidas. Quem é que vai conhecer todos os dialetos, todas as línguas? O texto, Paulo diz gene, glossam, gene, que é família, tipos de línguas. E Paulo está falando, se referindo a dons. Ora, é dons, charisma, tá? Dons, a palavra charisma, o radical charisma implica em resultado. É usado para dons do Espírito Santo, não dons naturais. Então, como dizer que o dom de línguas é usado somente para idioma comum, língua literal e metonímia? O pastor precisa estudar mais, Então, vejam bem, vamos ver outro texto. Esse texto é Marcos 16, 17. Ele chegou a afirmar que a palavra glossa em Marcos, novas línguas, ele diz o seguinte, que são línguas humanas que as pessoas aprenderão em novos idiomas. É isso que ele falou, aprenderão novos idiomas. Vejam bem. Vamos para Marcos 16, 17. Vejam, esses sinais seguirão para Colossenses, seguirão aqueles que creem. No meu nome expulsarão demônios e falarão glossais kainas, novas línguas. Ele disse que essas novas línguas são que as pessoas iam falar novos idiomas. Mas, gente, sem entrar na exegese, vamos usar a lógica. Que sinal é esse que uma pessoa vai aprender novo idioma? Isso é completamente patético. Meu Deus do céu, um professor falar um negócio desse, que exegese ele tem? Mas vamos para a exegese, vamos lá. O professor não sabe que existem duas palavras gregas para novo. A primeira é o adjetivo kainos e a segunda é o adjetivo neos.
Vejam bem, a palavra kainós é usada, a palavra kainós, o adjetivo kainós é usado para novo de outra espécie, totalmente diferente, novo de outra espécie. A palavra neos, a palavra grega neos, é usado para novo, renovado. Algo que é renovado, da mesma espécie, do mesmo tipo, certo? É por isso, nós vamos dar base para isso, da palavra kainós. Por exemplo, vamos ver Marcos, o mesmo Marcos que diz aqui, ó, e quando Jesus estava pregando, diz, Kai ethambethethon pantes, diz assim, e todos se maravilharam, a fim de buscar entre si, de perguntar entre si, dizendo, quem é este? Que nova doutrina, que esta nova doutrina, olha só, de da recaine, nova doutrina. Os fariseus estavam dizendo que aquela doutrina era outro tipo de doutrina. Jesus estava pregando outro tipo. Então, Marcos, o próprio Marcos usa a palavra kaine, ou o adjetivo kainós, para novo, em relação a outro tipo. É a mesma palavra lá em Marcos 16, 17. Novas línguas, ou seja, línguas totalmente diferentes, línguas que não são naturais. Vamos ver outro texto. Existem vários. Mas vejam outro texto de Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1. Que diz, e vi uranon kainon, novo céu, kaigien kainen, e nova terra. Quando está dizendo novo com o verbo, com o adjetivo kainos, ou seja, um céu totalmente diferente. E uma nova terra, uma terra totalmente diferente, não é como essa. Se fosse neós, seria uma terra renovada, mas o apóstolo João está dizendo, e vi um novo céu, ou seja, um céu diferente e não como nós conhecemos. Então vejam bem que a palavra neós, o adjetivo neós, é pouco usado no Novo Testamento. São 9 vezes usados sem o superlativo, claro, porque tem um superlativo, né? Neóteros. Mas a palavra neós é usada 9 vezes. E todas elas usadas no sentido de renovação. No sentido de renovação. Tá? Inclusive, a palavra nova aliança, quando Jesus fala, essa é a nova aliança do meu sangue, é a palavra, é o adjetivo kainós, ou seja, uma aliança totalmente diferente da aliança do Velho Testamento, é uma nova aliança. Só tem uma vez que acontece essa palavra, em Hebreus 12, 24, que fala neós para aliança, que é diatheke neó, ou seja, diatheke neós, se refere à nova aliança, sem o artigo. E aí, está falando que Jesus renova a aliança. É aquele que renova a aliança, está falando no Velho Testamento, e fosse até Jesus, o mediador de nova aliança, de uma aliança, de nova aliança, sem o artigo. Mas quando se refere com artigo definido, a palavra, o adjetivo é kainós. É kainós, ou seja, totalmente diferente. Então, quando Jesus fala em Marcos, falarão novas línguas, seriam línguas diferentes que não se conhecem. O pastor não estudou isso. Então, vejam bem, gente. Quando se fala que o dom de línguas não era sobrenatural, quando a palavra glossa não é usada para sobrenatural, está totalmente errado. Quando Jesus fala em Marcos 16, 17, esses sinais seguirão aqueles que creem, falarão novas línguas, está falando de línguas sobrenaturais. Ah, mas essas línguas são línguas humanas? São línguas humanas, mas são sobrenaturais porque as pessoas não estudaram. São línguas que muitas vezes não são conhecidas, são dialetos. São dialetos que muitas vezes nós não conhecemos. Certo? São glossais, ou seja, tipos de línguas.
variedades de línguas. Então, como alguém pode dizer que as línguas, que não há base para línguas no Novo Testamento? O apóstolo Paulo fala, ele ordena a igreja, ele ensina a igreja de Corinto como se deve usar os dons. Aí alguém diz, não, esses dons terminaram. Quer dizer que Paulo, nós vamos receber a palavra de Paulo somente algumas, somente capítulo 13 de Coríntios. No capítulo 12, capítulo 14, tudo passou, não é para a igreja. Mas isso é uma falta de sensibilidade hermenêutica terrível. Paulo escreveu para a igreja em todos os tempos. O próprio Paulo diz, aquele que pensa que é espiritual, que saiba que o que eu estou falando é palavra de Deus. Então dizer que o dom de línguas não é usado para sobrenatural está errado. Não tem base nas Escrituras. Não tem base nas Escrituras. O dom de línguas é para a igreja. Agora, existem erros, existem imitações. Outra coisa, usar artigos científicos de linguistas descrentes, simplesmente para comparar, para dizer que aquela cadência, que aquele som não é não se refere a algo genuíno do Espírito Santo, é algo muito, muito simplista. Porque um verdadeiro estudo teria que observar todos os crentes em todos os lugares para exatamente dizer que essa pesquisa seja verdade. Isso é impossível. Vejam como essa análise do pastor Iago é ingênua, sem base científica. Eu digo isso porque eu lido com linguística, eu lido com linguagem. Então, a base bíblica é que o dom de línguas ainda é para hoje. Tem base nas Escrituras, tem base na exegese. E se você, por favor, disser o contrário, você precisa estudar mais.